Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde em que aqui nos encontramos, procurando assimilar os ensinamentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington. Boa tarde a todos. Hoje nosso tema de hoje serão dois. Iremos falar sobre a escolha das provas e depois a verdadeira propriedade, o que tem muito a ver, está muito relacionado. E a doutrina espírita nos trazendo o sentido da vida, dentro desse aspecto da escolha das provas, no seu aspecto filosófico, nos faz entender e ao mesmo tempo clareia o nosso entendimento quanto à nossa existência, à nossa vida. E observando também ao Deus Criador de todas as coisas. Observando que Deus não nos criou para que ficássemos sofrendo ou ficássemos usufruindo dos bens materiais. Existe um objetivo, existe um significado maior na nossa vida. E o aspecto filosófico da doutrina espírita vem desenvolver isso, ampliar isso, fazer com que possamos ficar despertos a esse sentimento, a esse sentido da vida e a harmonia que todos nós precisamos ter com os nossos sentimentos e com as leis da natureza. Falando sobre a vida, a escolha da vida, nós observamos que todos nós utilizamos do livre-arbítrio. Nós fazemos muitas escolhas em nossa vida. Nós fazemos escolhas e decidimos se vamos para um dado local ou um outro local. Escolhemos a roupa que vamos vestir, o perfume que vamos usar para determinadas ocasiões. Estudamos, desenvolvemos, ampliamos nosso estudo da vida para escolher a nossa profissão. Qual profissão desejamos ter? Ou qual profissão achamos que nossos filhos deverão seguir ou poderão seguir dentro do aspecto ao qual eles têm mais inclinação, mais se relaciona? Então, todas essas escolhas vêm do nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é uma qualidade que nós temos não só de pensar, mas também de agir. E nesse agir na vida, nós observamos vários sentidos e que o Espiritismo traz isso como uma forma de renovação, de mostrar que todos nós temos a capacidade e temos dentro de nós potenciais para desenvolver isso. E na escolha das provas, nós procuramos ampliar e experimentar esse nosso livre-arbítrio, não só através do pensamento, do pensar, mas através do agir. No agir que estamos agora agindo, procurando entender e nos esclarecer sobre acerca de várias coisas em nossa vida, em nosso íntimo, que acontece e que às vezes nos barramos em uma parede. Como isso acontece? Por que isso acontece dessa forma? Não acontece desse outro jeito? Por que acontece comigo? Não acontece com o outro? Por que eu nasci aqui e por que o outro nasceu lá? Qual é a lógica disso? Em que isso tem harmonia? Em que isso tem a ver com Deus? Um Deus justo, um Deus onisciente, um Deus que sabe tudo. Não um Deus vingativo, como lá atrás nós pensávamos que fosse, um Deus vingativo, punitivo, em que criava os seres, os seus filhos, para o castigo, para se vingar, para mostrar e provar para o outro que ele é forte, poderoso. Não, é um Deus justo, um Deus benevolente. E é esse Deus que nós temos e vivenciamos cada vez mais em nossa vida, em nosso entendimento. E nessa visão que nós procuramos entender como funciona esse mecanismo da evolução. Porque se eu tenho a escolha das provas, qual o sentido que tem essa escolha? Nós observamos que a escolha das provas ela está dentro do mecanismo de evolução. E esse mecanismo de evolução vem a reencarnação. Essa oportunidade de nós termos várias vidas em corpos diferentes, mas o mesmo espírito em evolução. Utilizando essas experiências nessas encarnações como meio de cada vez mais acumular conhecimento, acumular experiências, vivenciar tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento. Porque se nós, no nosso dia a dia, que nós criamos produtos, mecanismos que passam por um processo evolutivo, e nós sabemos muito bem disso, se formos analisar em 100 anos como desenvolveu a comunicação de voz, ora, que espanto, evoluiu muito. E evoluiu em momentos que, não pode evoluir mais que isso, eu pego um aparelho, eu disco um número e falo com a pessoa lá. Não pode mais do que isso evoluir, que isso não vai. E evoluiu, passamos a estar em qualquer lugar, conectados, sem ter um fio ligando a nada.
fomos além, fomos em busca das ondas de rádio, sem estar conectado. Então vemos se o processo nosso aqui, tecnológico, desenvolve, se amplia, como nós, seres inteligentes da criação, dotados de livre-arbítrio, dentro de um processo de evolução, de crescimento, se utilizando das reencarnações, porque nós sabemos muito bem que uma existência só é muito difícil para amealhar conhecimentos necessários. Uma encarnação, uma existência só, ela é muito complicada e muito pouco dentro dessa grandiosidade que é o universo, ao qual nós cada vez mais, pela nossa capacidade e qualidade de desenvolver através da inteligência, observar cada vez mais planetas mais distantes. E também de ir para o micro, observar cada vez mais células, átomos, cada vez mais minúsculos, e ver cada vez mais a fronteira do mínimo desenvolver, se ampliar. Nós trazemos para nós, para o nosso entendimento, as nossas escolhas das provas, e observando isso, a reencarnação realmente tem um papel importantíssimo para o nosso desenvolvimento, para nossas escolhas. E nessas escolhas das nossas reencarnações é que nós observamos como devemos analisar o nosso livre-arbítrio, para nós pensarmos e agirmos de maneira promissora, proveitosa, dentro de um processo de crescimento. E como vemos que as nossas existências são todas elas solidárias. Uma existência nossa, numa vida, e na outra, ela não está estanque. Não começamos do zero. Ela está em harmonia. Então nunca estamos começando do zero, apesar de termos o esquecimento do passado. E aí, eu não me lembro de nada, como eu tive outra vida? Eu não me lembro. Realmente, nós não lembramos dos detalhes mínimos, mas a nossa forma de ser, de interagir com as coisas e com as pessoas e conosco mesmo, já demonstram muita coisa que nós trazemos em nossa bagagem e que não se perde com o esquecimento. Pelo contrário, ela se mostra, ela se soma, ela avança e cresce. E esse entendimento é importantíssimo para ver o quanto nós devemos crescer. Porque é muito bom quando nós lembramos de coisas boas em nossa vida, né? No nosso dia a dia aqui, coisas boas, nós lembramos, que felicidade. Mas as coisas ruins, elas às vezes nos ficam ancoradas, nos servem de âncoras. Nós ficamos agarrados naquelas coisas ruins e não conseguimos avançar. Não conseguimos continuar enchendo o nosso copo de entendimento, de compreensão e avançar, que ficamos sempre pensando naquele ponto negativo, naquela situação. Eu não avanço, não vai para frente, está sempre pensando naquele ponto negativo. E nós observando Jesus em suas passagens, no seu ensinamento, né, ali no dia a dia, cotidiano, de maneira simples, mas mostrando como aquela simplicidade era importante. Ao passar com os apóstolos, viu ali um cachorro e viu que dentes lindos tem esse animal. E os outros perceberam o cheiro, a decomposição daquele animal e tudo mais, e aquilo ficou na imagem deles no caminho. Mas Jesus, no seu entendimento, na sua compreensão e na sua evolução, deu outro toque, um ponto positivo naquilo e continuou o caminho, caminhando, observando. Então vemos como também o esquecimento do passado é uma bênção para todos nós. Se hoje, na nossa existência, nessa última, nós esquecemos de muitas coisas, imaginemos em nossas existências o quanto de coisa, em cada encarnação nós lembrássemos de tudo. Que complicado seria. Quem uma outra existência foi médico, queria nessa ser o quê? Médico. Já tem os conhecimentos ali, já tudo prontinho, fresquinho. Para que eu vou fazer outra profissão? Para que eu vou ter outra profissão? Vou continuar sendo médico, ou vou continuar sendo pedreiro, porque esses conhecimentos já tem aqui, está fácil, está fácil para mim, eu não preciso mais me aprimorar, estudar, vou fazer essa profissão. Não, mas com o esquecimento do passado, desse conteúdo, esquecimento esse provisório, nós avançamos, nós crescemos e cada vez mais ampliamos o nosso leque de experiências, seja ela profissionais, seja ela de relacionamento com as pessoas e com as situações vividas anteriormente. Então observamos que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, causam o quê? Reações. Através da nossa ação, causam reações. E essas reações, elas ecoam no tempo e no espaço, em nossa vida e daqueles que nos rodeiam. Então ela tem uma grande importância em nossa vida. E nesse entendimento, nas escolhas das provas, nós vemos que existem provas e existem também expiações em nossas vidas. As provas são como fossem situações evolutivas que mexem conosco para nós avançarmos, para nós entendermos e ampliarmos o nosso leque de entendimento e de compreensão. As expiações, elas já vêm como uma forma para nos reeducarmos. Aqueles que ficam refratários ao entendimento, refratários a uma situação e não querem entender, não querem compreender aquela situação. Mas a vida pede evolução. A vida, nós conhecemos, sentimos, pede movimento. E às vezes precisamos ser apertados em nosso calo para podermos andar
buscar algo que vinha aliviar, algo que vinha contornar uma situação ou uma atitude do nosso livre-arbítrio que veio, por um certo momento, nos prejudicou ou prejudicamos alguém. Então, nesse processo, há expiações. E expiações são também provas, mas são provas que são postas para os espíritos, para nós, vivenciarmos, passarmos por elas. E muitas delas são através de sofrimento. Mas é um sofrimento, não um entendimento de castigar, de castigo. E pura e simplesmente de penalizar por algo feito. Não. É um passar, um sofrer. É um sofrer, mas de sentir aquilo. E isso aqui dá um sentido, dá um objetivo, dá um sentimento a nós para sobrepujarmos esse passo. Porque em uma existência nós podemos cometer coisas incríveis, realizar coisas incríveis, mas também podemos, através da nossa ignorância, da nossa simplicidade, agir em determinados fatos de maneira não producente. E que isso venha afetar a nós ou ao próximo. E precisamos resgatar isso. E como isso se resgata? É através do perdão, através do entendimento, mas também através da atitude, do passar por aquela situação, entender o quanto aquilo fez mal, não ao outro, mas a nós mesmos. E nosso processo de entendimento e de crescimento, de percepção da vida e dos reais valores que ela nos oferece e que ainda pelo nosso fato de estarmos caminhando em direção à evolução, a evolução nossa, a evolução do nosso entendimento, da nossa capacidade, nós tropeçamos. Tropeçamos, mas temos que levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando no entendimento. E nesse processo de provação, essas expiações, ela vem como um remédio amargo, que fazemos careta, que esperneamos, mas que tem um sentido em nosso organismo físico. Ela tem um objetivo. E assim como as expiações que na nossa vida nós temos, nós iremos passar e caminhar cada vez mais com firmeza e com segurança, entendendo, principalmente com a vida. É muito importante nós entendermos, compreendermos a vida, muito mais do que passou a passar, curtir a vida, curtir os prazeres materiais da vida, porque esse prazer, essa sensação, ela cada vez pede renovação, pede, quero mais, um prazer maior, alguma satisfação maior, e nunca está satisfeita, nunca será superada, porque não é aí que está o nosso foco, não é nos prazeres da matéria, não fomos criados por um Deus Criador para usufruir numa existência só, uma satisfação material, e pronto, disso tirarmos todo o entendimento, o conhecimento, pronto. Agora estou liberto, curti tudo que eu podia curtir enquanto acabou, porque nós sabemos que a vida não acaba com o corpo. O corpo sim, desagrega, retorna à terra, mas a alma, não. Ela não está presa ao corpo. E também a alma, ela não nasceu junto com o corpo. A alma, o espírito, já existia quando o corpo ali estava já no processo, em seu processo de formação. E houve uma escolha, houve um entendimento, um procedimento a ser desenvolvido. E sobre a ótica, essa visão que devemos ter dessa escolha das provas, nós temos 5 pontos interessantes que nós procuramos observar e que a doutrina observa, ela chama a atenção desses 5 pontos interessantes. Podendo escolher uma prova mais suave, por que muitos espíritos optam por provas penosas e difíceis? Isso acontece. A gente olhando daqui, a gente vê, como pode fulano, aquele espírito, escolher essa prova tão difícil, tão penosa, uma pessoa tão bondosa e caridosa, passando por tais situações físicas, e ajudando, consolando, trabalhando, labutando, como consegue resistir? Interessante. Outro ponto, o modo de apreciar a vida terrena se modifica com a nossa desencarnação. É um outro ponto interessante. Ao desencarnarmos, nós olhamos, observamos a nossa vida, como passar no filme, de maneira diferente. Como pode acontecer isso? Como isso sucedeu? Em que momento eu escolhi tal situação ou tal processo em minha vida? Que leva um espírito a escolher uma existência terrena mais árdua e difícil, né? Porque muitos de nós, ao escolher as provas lá no mundo espiritual, ao encarnarmos, escolhemos provas tão difíceis e aqui olhamos, caramba, coisa difícil. Não foi pelo esquecimento do passado, eu não posso ter escolhido isso, eu não escolhi isso, eu nunca iria escolher uma situação dessa tão difícil. Então, há exemplos de opções semelhantes feitas pelos encarnados, sim. E o outro ponto, alguma providência específica adota os espíritos antes de fazer a escolha das provas? Aí vamos parar e observar. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos também trabalhando para o nosso progresso, para a nossa evolução. E no mundo espiritual nós observamos, nós estudamos, nós sentimos todos os processos com os quais são imprescindíveis para o nosso crescimento, para cada vez mais nos situarmos em lugares melhores.
em situações melhores. E nós observamos o contexto da nossa vida, da nossa existência, o contexto dos outros espíritos em seu processo de desenvolvimento encarnados, e dali observamos as lições de vida, as observações que eles tomaram, as decisões que tomaram e que seguiram um caminho A ou caminho B. E nesse estudo é aí que nós nos baseamos em como será a nossa escolha, em que caminho será a nossa escolha. E muitas vezes queremos que seja um processo rápido, um processo forte, que nos faça progredir. Queremos dar um intensivo e escolhemos provas árduas, difíceis, do ponto de vista que irão exigir de nós uma apreensão, uma capacidade intensiva de utilizar a inteligência, a solidariedade, o amor, a benevolência e o entendimento e a compreensão com as coisas, consigo e com as coisas com as quais nós convivemos quando estamos aqui no plano encarnado. Porque quando estamos no plano espiritual, já no processo de escolha das provas, nós olhamos com os outros olhos. É como se estivéssemos no alto de uma montanha e observássemos todas as planícies e todas as dificuldades. Mas depois das dificuldades, vimos lá à frente já um estado, uma situação, um momento mais feliz, um momento revigorante, porque todas aquelas provas que teve foi para fortalecer, não foi para humilhar, não foi para desgastar essa alma, esse espírito, não foi para sucumbi-lo para que ele possa estar à derrota, não, foi para vivenciar, para crescer. Mas quando está o espírito encarnado, ele já está como se fosse embaixo da montanha, ele não consegue olhar, vislumbrar toda a planície, ele está embaixo do morro, ele só vê a dificuldade. Como eu irei subir isso aqui? O quanto eu irei me sacrificar? Será que vale a pena? Minha vida é tão importante, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para conquistar. Será que vale a pena eu subir? Se vou gastar grande parte da minha vida, das minhas forças, das minhas intenções para isso? Então vemos o contraste que existe quando estamos no plano espiritual, no momento da nossa escolha, ali ampliando o entendimento de quão é importante esse progresso em nossa vida, e quando encarnados, com o esquecimento do passado, com as situações do dia a dia da vida, né? Inserido em um corpo físico que tem as suas situações, tem os seus limites, temos uma outra visão, uma outra perspectiva da vida. E isso nos causa medo, isso nos causa apreensão, principalmente quando o assunto fala-se morte, término, terminar algo. Está tão bom, eu estou vivendo aqui, sentindo, usufruindo de todos os bens materiais, vou morrer, e como acontece isso? Como é que fica? Então todos esses medos, essas situações, ofuscam o nosso entendimento em relação às nossas escolhas, quando tivemos de fazer para provar as nossas provações. Então a nossa visão, enquanto encarnado e desencarnado, elas são diferentes. Mas nem por isso ela deixa de ser importante em nossa vida e fazendo parte de tomarmos uma atitude e de procurarmos estabelecer um limite do que é possível e o que podemos fazer para que possamos ser melhores, nos tornar melhores. E se nos tornar melhores, não é só melhor com o outro, não. É melhor lidar com as coisas da nossa vida, com as coisas que tem dentro de nós, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos e com os bens materiais que Deus nos coloca aí à disposição para a nossa inteligência trabalhar em cima dessa matéria, intelectualizá-la, desenvolvê-la para ser usada em nosso benefício. E isso que nós vemos hoje muito no avanço tecnológico, muitos equipamentos na área da medicina sendo utilizados para o nosso benefício, mas para o benefício do corpo físico. Mas tem outros benefícios que dependem de nós, desenvolvemos em nós. Porque nenhuma máquina, por mais tecnológica que seja, ela não vai resolver algumas situações, alguns conflitos que nós temos dentro de nós. Podemos usar alguns tipos de medicamentos físicos em cima o quê? Da matéria, mas não aqueles que são o nascedouro, que é o que cria essas situações em nós. Então observamos que muitos tratamentos, somos nós que temos que fazê-lo, e fazê-lo através do conhecimento, do entendimento, do agir, do instalar a ideia e ver o quão é importante a nossa vida. E as escolhas, por mais que não tenhamos toda a complexidade e detalhe delas, nós escolhemos. E nós escolhemos todas elas na medida do nosso esforço, da nossa capacidade, porque Deus também, em sua sabedoria, e pela nossa também ignorância e simplicidade, não nos deixa escolher algo que está acima de nossas forças, porque aí iríamos sucumbir. Não, Ele nos permite, nos dá o livre-arbítrio, mas também Ele tem a sua solicitude, também tem conosco, para nós fazermos na medida do nosso esforço, na medida de nossa capacidade.
Aí a gente vê, nós observamos a justiça de Deus, que está sempre nos amparando. Mesmo nós tendo o nosso livre-arbítrio, está ali a justiça de Deus nos amparando. Porque nós escolhemos as provas, mas os detalhes mínimos de cada prova, como é que vai ser essa situação, esse contexto, vou fazer assim, dessa forma, isso não está fechado. Isso não está amarrado. Isso está de acordo com as circunstâncias da vida. Porque nosso entendimento, nós não estamos aqui passando por um karma, algo que já está determinado, sacramentado, e é assim que vai ser. Esse é o caminho, esses são os detalhes que nós vamos viver. Porque aí seria o quê? Algo maquinal, algo que não está programado. E nós entendemos, pela nossa vivência, que não está programado, tudo está programado, delineado. Numa existência eu vou passar por isso, vou passar por aflições, vou passar pelo orgulho, pelas vicissitudes, tudo. Não. Pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso projeto de escolha, nós iremos passar por um contexto e a nossa forma de lidar com isto é que vai fazer com que nós passemos por uma situação e não passemos por tantas outras que poderiam nos prejudicar, porque nós estamos tomando a decisão correta dentro de uma perspectiva do nosso projeto de escolha. Então vemos que nada está amarrado, detalhado na vida, na nossa existência. Vamos passar por isso, depois por isso aqui, por esse caminho. Aos 15 anos eu vou sofrer isso, aos 18 eu vou passar por isso, aos 20 as coisas vão melhorar, aos 50 eu vou ter uma doença grave, aos 70 vai acontecer. Não. É o nosso comportamento, a nossa vida. É cada caminhada, cada dia vai dizer as circunstâncias que vai acontecer e as decisões que nós vamos tomar. Não existe um karma, algo definitivo. Somos nós que somos senhores de nossa vida e, através das nossas escolhas, nós projetamos a nossa evolução, o nosso conhecimento. E o espírito não escolhe o gênero de vida, a escolha das provas, logo assim que desencarna. Então, ao desencarnarmos, chegando no plano espiritual, já vamos logo escolhendo a prova. Agora eu vou escolher uma prova tal. Não. Quando desencarnamos, devido ao estado nosso, nós às vezes nem acreditamos que desencarnamos, porque percebemos muitas coisas ainda que achamos que estamos vivos, que estamos existindo, e muitas coisas da nossa vida, essa existência que acabaram de deixarmos, ainda está presente, tão presente intensamente na nossa vida, e também pelo nosso perispírito, que reproduz toda a nossa aparência, a qual temos aqui, não percebemos que estamos desencarnados. Percebemos sim, que ainda continuamos vivos. Mas só pela nossa incompreensão, entendimento do que é estar vivo, e em que dimensão estar vivo, acha que estar vivo é estar inserido em um planeta, encarnado em um planeta. E nós sabemos que é muito mais do que isso, a vida. A vida é muito mais do que músculos e neurônios organizados, organizados e trabalhando em função. É muito mais do que isso. A vida é um espírito encarnado, usufruindo de um corpo como ferramenta de trabalho, de aperfeiçoamento, de erros e acertos, mas cada vez mais produzindo o quê? Um equilíbrio, um sentimento melhor. Os espíritos que passam por provações não são obrigados a passar por todas as tentações de todas as modalidades? Não. Ao escolher as provas, nós não escolhemos, vou escolher a prova, vou passar pela pobreza, vou passar pelo egoísmo, pela uma dor, pela perdas de pessoas amadas em torno de mim, para me sentir o que é isso, perda. Não é assim, um cesto cheio de coisas, situações para passar, não. Vamos escolher algo que isso projete um desenvolvimento em nossa existência que venha favorecer a passar por todas essas situações e crescer. E termos outras oportunidades de desenvolver essas outras situações em nossa vida, dependendo da forma como agimos em nossa vida, dependendo como utilizamos o nosso livre-arbítrio. Então vemos como o livre-arbítrio e as escolhas das provas estão entrelaçados. Como as nossas decisões em nosso dia a dia, em nossa vida, mesmo elas simples, de pegar um copo, pôr água no copo e beber em determinadas horas, como isso tem uma importância, assim como também não decidir, não quero beber líquido, não quero beber água. O que isso impacta? Isso tem uma ação. Tudo que fazemos em nossa existência tem uma ação. E vemos como o livre-arbítrio, sendo bem utilizado, bem equacionado nas circunstâncias, nos favorece lá na frente. Um espírito simples e inexperiente um espírito simples e ignorante, que ainda não tem uma experiência, não tem uma visão, uma amplitude da reencarnação, o que deverá fazer, como deverá passá-la e suportá-la, ele recebe ajuda. Ele recebe a ajuda dos bons espíritos, recebe a ajuda de Deus, para que possa ter uma escolha, para que se faça uma escolha bem-sucedida. Então vemos como também o espírito, no seu processo ainda de ignorância, ele é acolhido.
ele é intuído, ele é amparado pelos bons espíritos, para que possa escolher, ter uma boa escolha, porque pela sua ignorância, sua incompreensão, ele não tem amplitude do conhecimento. Assim como nós, enquanto pais de nossos filhos, nós procuramos escolher algo dentro do perfil dele, não, faz isso aqui, ó, estuda nessa escola, faz assim, o dever, eu vou te ajudar o dever de casa, vou procurar uma aula particular para você de matemática, eu sei que você está fraco, eu vou te amparar. Se os nossos pais aqui na Terra materiais fazem isso por nós, imaginemos Deus, que faz isso por nós em nossas escolhas, em nossas tarefas e em nossas metas de crescer e de evoluir. E algumas provas, algumas expiações, elas podem ser impostas, podem sim. Porque alguns espíritos, alguns de nós, somos muito refratários em nossas existências. Muito refratários em procurar dominar as nossas más intenções, em procurar promover o bem-estar nosso e social. Somos refratários ao entendimento, às informações que vêm de fora, em benefício de uma harmonia, de um crescimento. Somos refratários, e às vezes refratários em encarnações e encarnações. Aí vem a expiação. Temporariamente, compulsoriamente, o espírito é dado a ele determinados tipos de provações para que ele passe, e para que ele possa passar dessa situação e crescer, desenvolver e ao mesmo tempo expurgar de determinadas situações dentro do seu livre-arbítrio que cometeu. Porque não seria justo uma pessoa cometer tantos atos em nosso mundo aqui, tantos atos impensados, cometer, degredir, denegrir, ou às vezes extirpar a vida de outro e acabou, fez isso, vem outra existência e passa limpo. Não. Tem os compromissos, toda ação tem uma reação, e essa reação terá compulsoriamente uma outra vida, em que terá que passar por situações para que possa expurgar, se redimir daquele ato, ao que fizer e cometer contra a vida de outro e contra si mesmo, que é o que irá sofrer mais. Então vemos que muitas expiações são dessa forma, mas são temporárias, não são eternas. Algumas expiações, algumas coisas não são eternas, vão ficar para sempre. Cometeu um ato criminoso, vai ficar para sempre, eternamente, passando por aquelas... Não, na justiça de Deus, na benevolência de Deus, existe um limite para tudo. E passar por essa situação e a forma como entender isso, vai fazer com que ele não passe mais e tenha um término. Mude a página, a folha, e tenha uma nova existência para recontinuar, conduzir a sua vida em crescimento e harmonia. Então observamos quanto é importante o nosso estudo, a nossa vivência enquanto encarnado, para discutirmos, elaborarmos e vermos o que é importante em nossa vida, o que realmente faz sentido e como devem ser as nossas escolhas, as nossas direções, e como deve estar regulada, calibrada a nossa bússola em direção à paz, à felicidade. Porque nós estamos sempre procurando o quê? Paz, felicidade. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer país, em qualquer cultura, o que você deseja da vida? Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero a felicidade, eu quero as pessoas que eu gosto, não perto de mim. Todos nós procuramos isso. E na escolha das provas, é isso que nós procuramos, é isso que nós queremos. Mas com uma visão espiritual, que é algo que depende de nós desenvolvermos isso, cultivarmos isso, buscar isso, através do nosso trabalho, através da nossa afirmação como espírito, como individualidade, utilizando o nosso potencial e nossa potencialidade, cativando as pessoas, cativando as coisas, procurando tomar as melhores decisões. E quando aqui, nós procuramos fazer isso utilizando de artifícios materiais, de bens materiais, para que possam ter essa relação de felicidade, de paz. Mas nós sabemos que isso é perecível. Então as nossas escolhas das provas, ela depende muito do quanto nós estamos sentindo, o quanto nós estamos determinados a seguir e a procurar entender, a divisar melhor o entendimento da vida, o sentido da vida, o seu objetivo e significado. E tem um conto, uma historinha que retrata um aspecto interessante dessa questão da escolha das provas que todos nós fazemos e ao encarnarmos nos deparamos, alguns de nós, com elas. Um grupo de tartaruga decidiu fazer um piquenique e levaram 7 anos para fazer a programação do piquenique. Como tartaruga, nós sabemos que o processo é lento. Decidiram, levaram 2 anos, saíram procurando um lugar perfeito para fazer o piquenique. E depois de 2 anos acharam um lugar perfeito para fazer o piquenique. Que legal! Aí levaram 6 meses para limpar o ambiente, limpar o local direitinho, separar as coisas, as folhas. Aí quando começaram a pôr as coisas ali, se depararam que não esqueceram do sal.
não levaram o sal. E agora? Aí começaram a fazer, fizeram uma reunião, começaram a conversar lá, não sei o quê, como é que vamos fazer? Aí decidiram, a tartaruga mais novinha, que anda mais rápido, né, mais desenvolvida, vai buscar o sal. Aí ela esperneou, não, eu não vou levar não, murmurou, fez tudo, não vou levar, não vou buscar não. Aí ela falou, tá, com uma condição, eu vou sim, com uma condição, que ninguém coma o que trouxemos, que espere eu voltar. Aí olharam para a outra, sim, tudo bem, pode fazer isso. Aí a tartaruguinha mais nova foi. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, 4, e não voltava. 5 anos, a tartaruguinha não voltou. 6 anos, aí a tartaruga mais velha falou, eu não aguento mais, eu estou com fome, eu vou comer. Aí a tartaruguinha foi, a tartaruga mais antiga pegou, começou a comer. Nisso que come, surge atrás da árvore a tartaruguinha novinha. Eu não disse, eu não falei que vocês não iam me esperar? Eu não falei que vocês não iam esperar eu chegar para começar a comer o piquenique? Agora que eu não vou mesmo buscar o sal. Assim, também às vezes no comportamento, nós esperamos que os outros tomem uma atitude nobre, bonita, renovadora, para a gente começar a fazer a nossa parte. E quando Jesus nos trouxe a mensagem, falou, façamos a nossa parte enquanto estamos a caminho. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte, porque a nossa parte é que importa para a gente, seja lá onde estejamos, aqui nesse plano material ou quando desencarnarmos. É o que a gente tem dentro de nós, o nosso esforço é que vai fazer a diferença. E que se ficarmos esperando pela perspectiva do outro, o que devemos fazer ou não fazer, nós estamos diminuindo, perdendo tempo em nosso desenvolvimento, em nossa evolução, em nosso progresso, em nossa meta, em nossos objetivos. E nós observamos muito bem isso aqui. Se ficarmos esperando ter uma turma de 10 alunos para começar um curso, e ficarmos esperando, vai demorar, porque lá o colégio lá, o perspectiva dele é ter 10 alunos, eu começo o curso. Mas a nossa perspectiva enquanto aluno, se lá vai demorar muito, eu vou procurar um outro, que não precise de 10, precise de 5, 2 ou 1, o que seja. Eu não vou ficar parado esperando, sentado na poltrona, e esperar fazer 10 pessoas, 10 alunos, para começar um curso. Assim também é na vida. No nosso crescimento, não devemos ficar muito esperando a perspectiva do outro para nós avançarmos em nossa evolução, que às vezes o outro está parado marcando bobeira, e não devemos marcar bobeira, façamos a nossa parte em nossa evolução, e nesse processo a gente ganha tempo, a gente ganha experiência, ganha vivência e desenvolve e aprimora os nossos conhecimentos. Assim, nós terminamos essa primeira parte do nosso estudo falando sobre a escolha das provas e como devemos entendê-la e passar por elas de maneira e de uma perspectiva mais nobre, mais clara. Como um homem que subiu ao monte de uma montanha e vê toda a planície. E entende e compreende todos os detalhes dessa planície e vê que depois dela, o que tem de bom. O que tem ela de renovador. O que ela agrega em nossa vida e nossa existência. Esse é o papel importante das escolhas das provas. É o nosso crescimento. A escolha das provas não são feitas para nós aqui estarmos e nos formarmos em pedreiro, carpinteiro, médico, cirurgião, professor. Não, isso faz parte do processo. Mas mais do que tudo, é entender e compreender a vida como algo harmonioso e que nós fazemos parte e que temos muito a fazer dentro da nossa potencialidade. Agora iremos passar para o segundo ponto, o segundo tema dessa tarde, a verdadeira propriedade, que está ligada à escolha das provas. E nesse tema, a verdadeira propriedade, vamos começar com um assunto muito interessante. Um homem está no hospital e está no final da vida ali, já no extremo da vida física, e escuta o médico falar, vamos desligar os aparelhos que não tem jeito mais. Dessa ele não vai conseguir superar, não vai conseguir passar, já acabou já a vida dele, já extinguiu, já não tem mais nenhum sinal. Nada já. E ele fica atônico, o paciente fica atônico. Como pode? Como desligar isso? Como? Eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou me sentindo, eu estou vivo. Mas de repente começa a ele sentir alguma coisa diferente. Ele começa a se desdobrar e começa a flutuar. E começa a ver o seu corpo de uma outra perspectiva. Ué, como meu corpo está ali, naquela cama ali, eu estou aqui. Começa a ver todo aquele falatório ali dos médicos ali, começa a sentir um zumbido no ouvido, começa a ficar meio assim, o que está acontecendo? Meio perdido, e de repente ele se viu em outro plano.
numa situação, o que é isso? Começa a ter uma imagem do ambiente hospitalar ali das coisas, mas ao mesmo tempo ele já começa a estar em outra dimensão, na dimensão espiritual. Começa a ver pessoas que já conheceu quando estava aqui encarnado, fulano desencarnou, fulano, e nesse processo todo, como pode isso acontecer? Em outra situação, uma senhora passeando no parque, de repente ela começa a sentir um calor, começa a sentir a cabeça algo muito quente, queimando, sente sede e de repente ela cai. É levada para o hospital, porque ela sofreu ali um infarto, é levada uma isquemia. Sofreu uma isquemia e foi levada para o hospital. E lá no hospital, lá os médicos trabalhando lá em cima para poder fazer com que aquele estado melhore, né, que possa debelar aquela situação que está acontecendo. De repente ela se desdobra e flutua. Fruto do corpo começa a andar pelo hospital. E no hospital ela vê uma conhecida, não sei o que tal, e de repente ela se vê num túnel, e de repente no túnel vê uma luz, não sei o que assim tal, vê umas conversas, uns assuntos e tal, mas de repente os médicos conseguem resolver a questão lá, ela volta. Aí depois que ela melhorou, tomou os medicamentos direitinho, ela conversa comigo: doutor, por que aconteceu isso? Eu vi que vocês usaram medicamento tal, aquele médico, aquele japonesinho, ele falou tal coisa, o médico ficou de boca aberta: como assim? Fez isso assim tal, tomou aquele procedimento, e por que fizeram isso sem me falar comigo o que ia fazer? Aí o médico falou: como você soube disso? Eu vi, eu presenciei isso tudo. E ela vai e liga para uma amiga dela, que ela já estava em bom estado, ligou para um amigo: poxa, você veio me visitar aqui e tal. Eu te visitar? Eu não te visitei no hospital, não. Eu estou aqui no hospital fulano de tal, tá nesse hospital. Eu tive nesse hospital sim, mas eu fui na aula da pediatria, que eu fui levar minha netinha, que estava muito doente. Então eu levei: você levou lá? Mas eu te vi, você estava com a roupa tal. Assim, que isso? Então nós observamos aqui, a pessoa se emancipou naquele momento, né? E foi pelo hospital, nesse plano nosso físico aqui, viu o que estava acontecendo com ela, aquele corpo ali, viu, se desdobrou. E o outro desdobrou-se e foi para o plano espiritual. E lá teve várias impressões daquele plano espiritual. E voltou. Nesse estudo, existe um estudo sobre essa situação, que o Dr. Raymond Moody, ele é um filósofo, psiquiatra e psicólogo, que, através dos anos, estudou 150 casos de pessoas que passaram pelo EQM, que é um estado quase morto. E nessa situação, ele ali classificou, estudou detalhadamente o que aconteceu, como foi esse processo com essas pessoas, esses relatos. Esse relato além da vida, mostrando que existe vida além da vida, esse desdobramento. E 3 categorias de pessoas que ele trabalhou e entrevistou. Pessoas que ressuscitaram, ou seja, passaram por um processo e, de repente, a máquina parou de viver, mas depois conseguiram ressuscitar e voltou. Outros que passaram por uma situação muito incrível de vida, né? Um acidente grave, e depois voltaram e conversaram com ele. E pessoas que estavam passando pela morte, iam falecer, mas com as pessoas que estavam próximas, relataram o que estavam vendo nesse processo. Um processo que é de pouco tempo, né? Às vezes de segundos, mas o quanto é rico de informação e conhecimento. Há casos em que pessoas que passam por uma situação incrível de vida, a presença de um acidente, uma coisa, a pessoa realmente ela se desdobra. Há um caso de uma senhora que ela estava dirigindo uma rodovia em São Paulo e de repente ela se sentiu tragada. Isso ela diz. Ela se sentiu tragada, puxada por uma coisa, e viu o carro que ela estava dirigindo rodopiar na pista, bater. E ela olha aquilo distante, aí chegou o corpo de bombeiro, tudo, aí vê as pessoas, e lá, tem uma pessoa ali, tem uma mulher. Aí ela vê a amiga dela, ela toda acidentada, e outra, tem um corpo ali, tem uma pessoa. E ela chega para ver o corpo dela que estava ali. O corpo estava aí, todo aquele trabalho, né, de ressuscitar, não sei o que, os paramédicos, conseguiu. E ela depois relata todo esse fato da vida dela. E o Dr. Raymond Moody, há muitos anos atrás, pegou vários relatos de 150 casos e trabalhou esses relatos. E nesses relatos, 5 elementos frequentes apareciam no que as pessoas falavam, as pessoas que passaram pela situação. 5 situações. Muitas pessoas viram um túnel de passagem. Um túnel, lá no túnel tinha uma luz e tinha que passar por esse túnel. Outros encontraram familiares e amigos. Nesse processo, encontraram pessoas, amigas e familiares, esses que já haviam convivido nesse mundo aqui e haviam desencarnado. E elas encontrou essas pessoas. Outros recapitulando a vida, ou seja, em fração de segundo, nesse processo de quase morte, passou um filme, né? Uma imagem de todo período e todas as circunstâncias importantes da vida daquela pessoa, passou como se fosse uma tela, como fosse um clipe, um resumo de todas as situações.
Outros, relutância em voltar. Alguns que, nesse processo, né, de quase morte, relutavam em voltar para o corpo físico ali, voltar, no caso, para a vida física aqui. Relutavam, não queriam voltar, porque se sentiam tão bem, se sentiam tão amparados, viam tanta coisa maravilhosa, um sentimento de paz, de harmonia, que relutavam em voltar. Mas só que não era o momento, tinha que retornar. Cada um de nós tem um momento certo. E outros, transformação da personalidade. Então, muitos também teve uma transformação da personalidade, ou seja, uma transformação de vida. Passaram por essa situação, tiveram uma experiência rica e, ao retornar, depois, continuar vivendo a vida, tiveram uma outra perspectiva da vida, da importância, da relação dela com ela mesma, do que é essa vida, o entendimento de que morreu, acabou, a morte, o que significa a morte? Que entendimento temos da morte? Qual o entendimento que ela tinha da morte depois de passar por uma experiência dessa? Esses foram 150 casos que o Dr. Raymond Moody Jr. fez. Isso está no livro, Vida Além da Vida, demonstrando essa situação, esse contexto. Mas trazendo para o nosso entendimento aqui, nós observamos que eles trouxeram, e disso tirou várias situações, vários contextos importantes. Uma, a importância de cultivar o amor pelos outros e de buscar o saber. Todas essas pessoas trouxeram também em si esse entendimento. Devemos buscar mais o amor, o sentimento pelos outros. E ninguém saiu dessa experiência moralmente purificado ou aperfeiçoado. Sentem que ainda tem muito a viver. Então, essa situação, esse sentimento que passaram essas pessoas, não retornaram para o corpo físico purificado, já com a sabedoria, com o entendimento, melhores do que foram. Não. Pelo contrário, viram o quanto de trabalho devam fazer. E isso vem entendermos essa escolha das provas, o quanto da escolha das provas que foram feitas deva ser desenvolvida, mais aditivada, para que possa realmente, quando chegar a hora, no momento adequado, fazer a passagem e sentir estar no estado de bem. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da reencarnação. E nesse colher dos frutos, nesse trabalho da reencarnação, o que isso tem a ver com a verdadeira propriedade? É com essas experiências que esses espíritos passaram, é que observamos a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade não estava nos bens materiais que eles tinham, o quanto ele amealhou de recursos materiais, o quanto ele tinha de honrarias ou de títulos. Não, era o que ele levava consigo, o que ele estava trazendo com ele. E quando ao chegar no mundo espiritual, lá ninguém pergunta, o que você traz contigo? O que você trouxe para mim? Não vai dizer, eu trouxe para você o piano, eu trouxe para você uma mala cheia, eu trouxe para você a casa, a piscina. Não. O que você traz dentro de si? O que você traz de diferente? O que traz nesse plano que faz com que você entenda e compreenda o que aconteceu, a sua vida teve uma experiência nova? Qual a verdadeira propriedade? E essa verdadeira propriedade é o que nós procuramos cada vez mais entendê-la e senti-la, para poder saber dividir. O que é tão importante para a nossa vida, se é aquilo que tocamos e sentimos e ponto, ou aquilo que tocamos e sentimos, mas também aquilo que sentimos de maneira abstrata em nossas relações, em nosso conhecimento e entendimento da vida. Entender o que me dói não é que começou a me doer por um fator físico, mas foi através das minhas decisões, das minhas escolhas. Aí veio por efeito, eu senti essa situação física, essa situação no meu íntimo, mostrando que a verdadeira propriedade, ela está muito aquém do que nós, enquanto encarnados, vemos, observamos. Que a verdadeira propriedade não é pura e simplesmente ter uma melhor casa ou ter um melhor plano de saúde, mas a verdadeira propriedade é juntar com isso a nossa capacidade de entendimento, trazer paz, trazer simplicidade para o nosso viver, utilizar as coisas mais simples como importantes em nossa vida. Assim como nas mensagens de Jesus, mostrando que a simplicidade de vida, a simplicidade de coração, ela é um medicamento para a nossa alma, é um revigorante para nossas vidas e experiências e para o nosso relacionamento com o outro. E isso é uma propriedade. Mas como ainda estamos encarnados, nós precisamos utilizar os bens materiais para termos o conforto, para podermos nos deslocar de um ponto a outro, para podermos utilizarmos e desenvolvermos a nossa inteligência em benefício nosso. Mas nosso, não para facilitar que o nosso corpo viva 200 anos.
para que a nossa vovozinha com 100 anos continue ainda viva, com um monte de tubo plugado nela, mas vovó está ali. Mas vovó não consegue mais raciocinar, vovó às vezes dá em delírio. Ela fala de pessoas que já desencarnou, vovó vem falar lá de 1940, nós não estamos vivendo 1940, vovó. Mas a gente está entubando vovozinha, botando medicamento em vovozinha. Vovó vai viver 200 anos. Mas quando vovó estava bem, sadia, nós estávamos tendo uma relação, um valor com ela? Estávamos tendo um contato com as pessoas? Ou esperamos que o corpo venha a mostrar alguma coisa e ali começar a dar valor? Aí a gente está dando valor aos bens materiais. Não dando importância naquele momento, e quando estamos bem, saúde, a relação, a troca, o estar junto, o conversar, o escutar. Mas quando o corpo pede, está uma situação, a gente entuba. É dando valor à verdadeira propriedade e deixando à margem aquilo que também é mais importante nesse caminho de crescimento, de evolução. É como Jesus falou, o reino de Deus está presente em nós, mas só que Jesus falou o reino de Deus de maneira objetiva e de maneira subjetiva. De maneira objetiva, mostrando que todos nós iríamos para lugares melhores, para mundos melhores, onde a paz, a alegria, a harmonia reine, né? Mundos suntuosos, em que o bem é o mais trabalhado, é mais elaborado, a fraternidade, tudo isso. Mas também fala de maneira subjetiva do reino de Deus dentro de nós. O quanto nós estamos bem, tranquilos, equilibrados, com os bons sentimentos e com o bom entendimento da vida, nas suas mais variadas dimensões. Porque nós procuramos ver a vida só em uma dimensão. Na dimensão do tocar, do ver, do ouvir, do falar, do sentir. Mas as outras dimensões que existem e que nós estamos procurando conhecê-las e entendê-las, que entendendo nós podemos executar melhor a nossa existência, a nossa vida. E passamos do momento de só acreditar pela fé, mas também acreditar pelo raciocínio, pelas informações. E pelas informações que nós temos desses estudos que foram feitos, que já foram feitos, dos vários pesquisadores, nós observamos que realmente existe vida depois da vida. E aí, o que nós estamos fazendo? E o que podemos fazer? Podemos fazer muito e já estamos fazendo, mas devemos fazer com conhecimento. Não só apenas bastando acreditar que ao corpo falecer, existe um mundo espiritual, mas fazer a nossa parte, para quando chegarmos, aonde chegarmos, o que nós levarmos, a nossa bagagem, é que vai dizer aonde nós vamos estar nesse espaço, nesse local. Assim como nós ao viajarmos, se vamos para a Suíça, um lugar frio, não vamos levar para lá uma bermuda, uma camiseta, e lá chegamos a gente vê o que vai acontecer. Não vai ter como. Ao ir para um país onde que não existe o medicamento que nós aqui utilizamos, nós temos que ver o medicamento, contar quantos dias nós vamos ficarmos e mais um pouco ainda de provisão se acontecer alguma coisa e levarmos. Então nós temos que levar, nós temos que já ver para onde que nós vamos e ver o que lá é necessário. Quais são os bens utilizáveis e necessários lá. E levarmos, botar na nossa mochila e irmos viajar. Nós não viajamos e lá chegamos, lá eu vou comprar lá um casaco, eu vou para Londres, está inverno lá, eu já sei que está inverno lá. Ah, não, levo tudo aqui para verão, que eu estou saindo do Rio, aí chega lá, vou comprar casaco lá. Um casaco, uma manta, um sobretudo. Não, tem que já levar alguma coisa. E lá compra o resto. Mas chegando no aeroporto, não vai ter essas coisas. Assim também é a nossa vida. Nós temos que procurar produzir aqui e para onde nós formos, nesse projeto nosso, das nossas provas, e essas verdadeiras riquezas, o que nós levarmos é onde nós vamos chegar e ter. Se queremos um mundo que não tenha chaves, não é a gente produzindo chaves e chaves que nós iremos para um mundo que não tenha chaves, mas é através do comportamento, do respeito, da educação, de saber respeitar o limite dos outros, o território do outro. É isso que vai fazer a diferença. E nessa diferença, nós vemos nesse estudo o quanto é importante o nosso entendimento em relação à vida espiritual. Não para ficarmos pensando em espíritos, em pensar em morte, em morrer, porque nós sabemos que a morte é só o corpo. O espírito continua a existir, continua vivo, mais vivo do que nunca. Mas é esse trabalhinho que nós fazemos aqui de formiga no nosso dia a dia é que faz a diferença. É o capricho, é o detalhe, é estar mais desperto, é procurar ser mais paciente, é procurar perdoar mais, porque com isso nós não ficamos presos, não ficamos ancorados em algumas situações, nós vamos avançando, nós vamos crescendo, entendendo que a vida é muito mais de que pura e simplesmente estamos aqui inseridos em um corpo físico, que nós sabemos que esse corpo físico, toda noite, nós nos desdobramos, nós emancipamos, não ficamos presos, com o corpo em repouso, descansando, né, as suas energias, se revitalizando, e o espírito fica ali, a gente fica ali, deitado esperando que o corpo
se revigore, como um carro abastecendo na tomada e a gente fica dentro do carro, com o ar-condicionado desligado para facilitar o carregamento e suando porque está esperando 2 horas para recarregar esse carro que é elétrico. Não. O carro está lá ligado, a gente saiu do carro e vamos fazer, a alma, o espírito vai fazer, vai estudar, vai aprimorar, vai trabalhar esse pensamento. Tudo que foi feito naquele dia ou na véspera do dia começa a ser trabalhado inconscientemente para poder ver, tirar dali e ver o que deva fazer, o que deva sentir, como deva proceder. Isso é vida. Isso é proporcionar cada vez mais uma alegria lá na frente. O entendimento de que Deus é o nosso Pai misericordioso e a todos nós Ele dá a oportunidade, dá o meio e o espaço adequado para nós desenvolvermos as nossas competências, os nossos dotes espirituais que todos nós temos. E é nesse estudo, nessa visão que a doutrina espírita vem trazer isso. A filosofia espírita vem trazer isso, esse entendimento interessante, esclarecedor, amplo da vida. Que a vida nossa não é uma vida de castigo e nem uma vida de puro prazer, mas é uma vida de significado, que tem o objetivo de que evolução. E evolução não quer dizer somente só estar estudando, só estar trabalhando, mas é estar vivendo a vida. Utilizar o estudo, o trabalho como algo prazeroso, algo interessante e que a gente cresça com isso. Porque a vida é alegria. E o corpo, ele tem seu fim, ele tem sua data de validade, mas a alma não tem data de validade. Nós fomos criados e a partir de criado, nós iremos sempre existir. E é melhor existir cada vez mais com entendimento, com tranquilidade, com serenidade no coração para fazer as coisas, do que estar existindo nervoso, agitado, preocupado, estressado. No nosso dia a dia, que faz com que passamos cada vez mais, cada minuto seja doloroso, seja horrível em nossa vida. Porque nós falamos muito bem, coisas boas passam rápido. Pô, que jogo de futebol interessante, que jogaço, passou tão rápido. Mas a gente viu um jogo tão ruim, uma pelada tão ruim, que parece que levou 5 horas aquele jogo. É cansativo, é extenuante. Mas as coisas, quando é boa, é interessante, é legal, é prazerosa, a coisa passa num fluxo assim, que a gente sente bem. A gente quer repetir, quer fazer a coisa acontecer, quer desenvolver, quer ampliar aquele entendimento, aquele conhecimento, aquela experiência. E assim é a nossa vida, a nossa existência, é evoluindo. Evolução quer dizer crescimento, quer dizer ampliar os horizontes da nossa vida. E a doutrina espírita, através dessa visão espiritual, mostrando a vida em maneira ampla, fora do mundo material, nos dá um refrigério, nos dá uma alegria de entender por que estamos passando por tais situações. Porque no lar nasce um filho, ou a mãe em tais situações. Por que está acontecendo isso? Isso tem um motivo, tem um objetivo de crescimento, de entendimento, de se refazer antes ligações que se houve uma ruptura, de fazer se entrelaçar. E através desses mecanismos que a gente vai crescendo, que a gente vai entendendo. E todas aquelas pessoas com as quais nós convivemos, que já desencarnaram, deixaram de existir fisicamente aqui em nossa existência, elas continuam existindo, continuam vivendo, continue estudando e aprimorando o seu conhecimento. E se queremos algum dia estar em contato com essas pessoas, que façamos a nossa parte, que façamos o nosso entendimento. Elas podem ter feito a passagem e estar procurando se instruir, estudar, para mais à frente ter novas provas. E que possamos cumprir a nossa prova, o nosso entendimento, o nosso estudo, e sabermos diferenciar qual é a verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade, seja lá onde estivermos, ela está junto conosco, em qualquer estado, e que nos garante um lugar interessante de estar, com pessoas, com espíritos interessantes de estar e com visões boas, alegres, firmes e que nos façam entender que a vida é muito mais do que respirarmos, muito mais de uma soma de músculos e neurônios trabalhando para que esse corpo possa se sustentar e possamos caminhar. Uma boa tarde a todos e que possamos cada vez mais utilizar a doutrina espírita nos seus vários aspectos, tanto religioso, científico e filosófico, para ampliar o nosso entendimento, trabalharmos esse entendimento para que possamos utilizar em nossa vida, em nosso dia a dia, que é para isso, é utilizarmos esse entendimento em nossa vida e em nosso dia a dia, não é para utilizarmos quando estamos sentados, ou estamos tudo bem, tudo alegre e lermos como fosse um livro, um romance, não, é para estudar, entender e experimentar esses estudos em nossa vida e em nosso dia a dia. Uma boa tarde a todos.